Quando a gente começa a refletir sobre a sexta dimensão da ação eclesial, que é aquela dimensão vinculada à ação na política, que é a temática da campanha da fraternidade do ano de 96, convém a gente dar uma pensada um pouco quais são as outras 5 dimensões, para situar essa sexta dimensão no conjunto. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa ideia das 6 dimensões é uma ideia que nasceu quando a Igreja brasileira começou a tentar se atualizar em relação àquelas perspectivas que foram abertas pelo Concílio Vaticano II. E nessa busca de atualização, busca de renovação, as novas perspectivas abertas, a Igreja procurou definir qual era o seu objetivo geral, para que ele existe, qual é a sua missão. E, ao mesmo tempo, dentro de um procedimento de planejamento da sua ação, ela, definindo o seu objetivo, procurou saber quais são os caminhos para realizar aquele objetivo. E naquela altura, nos idos de 65, a Igreja definiu 6 linhas de trabalho que, uma vez realizadas, levariam à realização daquele objetivo final da sua própria ação enquanto Igreja. Essas 6 linhas durante muito tempo, foram tratadas na Igreja de forma, quase que como gavetas, de tipo de trabalho. Então, quem estava na primeira linha não estava na segunda, quem estava na segunda não estava na primeira, etc. Por isso mesmo, mais para adiante, aí pelos anos 80, no começo da década de 80, a CNBB considerou que precisava mudar um pouco essa perspectiva e redefinir essas linhas já numa outra visão, ou seja, não mais como linhas de trabalho, mas já como dimensões da ação eclesial. Isso para chamar a atenção para o fato de que não se trata de 6 linhas estanques de trabalho, se trata de 6 dimensões de uma coisa só, que é a Igreja, como se fosse um cubo, com 6 faces de um mesmo cubo. Não pode faltar uma dessas faces, senão o cubo fica incompleto. Então, essa é a ideia básica das 6 dimensões, que tenta rearticular o conjunto numa perspectiva de pastoral de conjunto, que é exatamente uma das grandes inovações do Concílio Vaticano II. Bem, essas 6 dimensões quais são? Olha, é a primeira dimensão. A primeira dimensão é a de base, é a dimensão sobre a qual todas as outras se apoiam. É a dimensão chamada comunitário-participativa. Por quê? Porque a Igreja, ela evangeliza, que é o seu objetivo final, ela evangeliza enquanto comunidade. Quer dizer, enquanto Igreja, ela é uma comunidade que evangeliza e que, através do fato de ser comunidade, ela já começa a testemunhar que ela acredita na possibilidade do amor fraterno. Uma comunidade é um conjunto de pessoas que se respeitam, que se amam e que se ajudam. Então, ela evangeliza já por ser comunidade, ela evangeliza enquanto comunidade. E é uma comunidade participativa porque, na verdade, não é um exército, não é um grupo de trabalho com comando. Ou seja, ninguém se converte porque alguém mandou ele se converter. Quer dizer, a conversão é um processo pessoal, uma decisão pessoal, e ela ocorre quando a gente descobre que tem que sair de si mesmo e que a gente, inclusive, vai se realizar plenamente como ser humano na medida em que se voltar para os outros. Então, essa perspectiva é uma decisão pessoal e, portanto, dentro de uma comunidade real que exista e que cada um vai na sua caminhada, se convertendo até o fim da vida, cada vez mais, na medida em que decide, opta pessoalmente por, se voltar para o próximo e ser, irmão, não somente da sua comunidade, mas de todos os outros seres humanos. A primeira dimensão, portanto, é essa. A segunda dimensão é a dimensão do anúncio, é a dimensão missionária. Uma comunidade que exista dessa forma, que se ame, que se ajude, se ela for uma comunidade fechada, ela não é igreja. É um grupo de amigos, que pode até existir, não tem problema nenhum, pode até existir para se proteger mutuamente. Ela será igreja na medida em que ela existir voltada para fora, aberta, voltada para anunciar exatamente aquilo que ela está vivendo, anunciar exatamente que ela está propondo que as pessoas se amem, que as pessoas se gostem, que sejamos todos irmãos. E isso é o anúncio do Evangelho, a grande proposta do amor que está no Evangelho. Terceira dimensão da ação eclesial é exatamente a chamada bíblico-catequética. Inicialmente se chamou de catequética, depois bíblico-catequética para dar a visão conjunta da história do povo de Deus, do caminhada do povo de Deus. E essa dimensão o que é? Nós temos que permanentemente trabalhar, estudar, tentar entender todo o Evangelho, tentar entender tudo que está escrito nos livros santos, inclusive tudo que já os grandes padres da igreja, os teólogos, as pessoas, os filósofos que pensaram tudo isso, o que eles disseram a esse respeito. A palavra catequese, às vezes, a gente fica meio achando que é só catequese de criança. Já existe na Igreja do Brasil e no mundo a chamada catequese de adultos, já existem grupos trabalhando, mas
A ideia é essa, é aprofundar a palavra, aprofundar o entendimento, a compreensão da mensagem para poder vivê-la mais plenamente na sua comunidade que anuncia o Evangelho. Agora, é o tal negócio. Um grupo de pessoas que trabalham o Evangelho, que estuda, pode ser um simples grupo de estudos, um grupo de intelectuais, pode até ser um grupo universitário. Ele será a igreja na medida em que ele for também uma comunidade, na medida em que essa comunidade estiver voltada para o anúncio e a leitura que ela procura fazer do Evangelho é para ler a sua vida, para entender a sua vida, a sua inserção nessa proposta de anúncio. A quarta dimensão é a dimensão litúrgica. Isto é, tudo isso é o ápice um pouco dessas três dimensões, a gente celebra e se alimenta. Quer dizer, na liturgia, que todos esses procedimentos de relação, de oração, né, de relação com Deus, o contato que é comunitário também, ele tem a presença eucarística, a presença de Cristo no pão e no vinho, quer dizer, esse nos dá força. Quando um organismo sente fome, ele come alguma coisa. Quando o nosso organismo espiritual, digamos, sente fome, é na liturgia que a gente vai se alimentar para continuar a enfrentar aquilo tudo. Mas também não pode ser uma coisa separada. Um grupo de oração pode ser um grupo de oração que só ora, mas que não é comunidade, que não anuncia, que não estuda o Evangelho, que não estuda os livros santos. É um grupo muito bom, muito, digamos, elogiável, mas não é um grupo de igreja. A igreja é todo esse conjunto. E a celebração tem que, num certo sentido, trazer para dentro dela todas as nossas dificuldades como comunidade de anúncio e de aprofundamento da palavra. Aliás, na própria celebração tem sempre um momento de aprofundamento da palavra, na celebração, nas nossas missas. Essa dimensão ficou durante muito tempo como sendo praticamente a única dimensão visível da igreja. Então, no fundo, todo mundo acha que basta ir na missa nos domingos e ponto final, eu pratico. Não, a prática é mais do que isso. Então vem a quinta dimensão. A quinta dimensão também foi uma valorização aparecida no Vaticano II de forma muito nítida, a dimensão ecumênica. Foi uma tentativa, uma preocupação que existia naqueles tempos, em 65, de reencontrar os irmãos de igreja separados. Ou seja, todos aqueles cristãos que ao longo da história da igreja, por diferentes tipos de problemas, foram separando e constituindo outras igrejas. Vamos tentar reunir tudo isso em torno de Jesus Cristo, em torno da nossa proposta única de fraternidade para o mundo. A ideia de ecumenismo depois evoluiu de 65 para cá, e inclusive incluiu a discussão, o diálogo com todas aquelas confissões que, não sendo cristãs, também estão voltadas para a busca da fraternidade, para a busca da construção do mundo solidário de irmãos. Essas confissões todas existem e a nossa foi mais longe ainda, o ecumenismo, porque na perspectiva de que a gente tem que ter humildade em relação ao que a gente pensa e tem que ter respeito pelo que os outros pensam, a gente acaba descobrindo que tem muita gente por aí que não é cristão, que não é religioso e que é muito capaz de amor mais do que a gente. Então tem que ter respeito por eles, tem que dialogar, porque estamos todos buscando o quê? Um mundo de irmãos. Depois da quinta dimensão vem a sexta dimensão. A sexta dimensão é um fecho desse conjunto todo. As 5 outras dimensões, elas podem se secar se não existir a sexta dimensão. A sexta dimensão é a transformação do mundo, é a chamada dimensão sociotransformadora. No início era chamada profético-transformadora, mas depois se viu que isso é uma visão mais ampla. Sociotransformadora porque é exatamente a dimensão que implica numa ação da igreja para transformar o mundo, transformar as estruturas do mundo, transformar as relações, as regras de vida entre as pessoas, para que exista, de um lado, mais igualdade, mais justiça e que se possa viver mais plenamente a fraternidade. Essa sexta dimensão, portanto, ela é a mais difícil, porque evidentemente ela faz a gente sair da gente. As outras 5 até podem funcionar quase como uma proteção da gente. A gente pode se sentir protegido na comunidade, na nossa oração, no nosso estudo, no nosso diálogo, etc. Mas entrar no mundo para transformar, isso é mais exigente. Isso é mais exigente. Por isso mesmo, essa sexta dimensão tem mais dificuldade da gente viver, porque ela exige muito mais disponibilidade, muito mais coragem, e a gente tem que se arriscar mais para viver essa sexta dimensão. E é nessa sexta dimensão exatamente que se situa a ação na política. Toda ação social para mudar realidades sociais é uma ação política. Agora, tem uma ação específica dentro do mundo da política, que é uma ação que a gente chamaria de ação
política propriamente dita, que está na sexta dimensão e que nós cristãos, e no fundo a igreja, inclusive, na conferência do Santo Domingo, colocou como uma grande responsabilidade dos leigos, é estarem como leigos, serem a presença do mundo, do cristão, da igreja, no mundo da política, para que o mundo da política esteja voltado para o bem comum e não voltado para tudo isso que a gente sabe que acontece por lá. Ou seja, na verdade, essa sexta dimensão é fundamental. E na última Conferência dos Bispos de 1995, os bispos resolveram, inclusive, retomar essas 6 dimensões e caracterizar 4 grandes exigências da evangelização que estão presentes nas 6 dimensões. E colocaram como primeira exigência exatamente aquilo que está na sexta, ou seja, a ideia de serviço. Serviço para o mundo, pela transformação do mundo para o bem dos pobres. E colocaram o serviço como primeira exigência, a segunda exigência, o anúncio, a terceira exigência, o testemunho e a quarta exigência, o diálogo. Ou seja, um cristão que viva as 6 dimensões tem que vivê-las, as 6 dimensões, como um serviço, tem que vivê-las realmente testemunhando na sua prática, porque é muito fácil dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, tem que testemunhar de fato o que ele faz, tem que através disso anunciar que existe a boa nova de que nós podemos sair das nossas angústias, das nossas aflições, através do amor ao nosso irmão, do amor ao próximo, e temos que ter uma atitude de diálogo com todos aqueles que estão procurando a mesma coisa. Eu acho que esse conjunto é essencial nós entendermos como um conjunto absolutamente articulado. E nós temos que, nas nossas próprias comunidades, verificar se nós estamos vivendo as 6 dimensões, se estamos vivendo qual delas, e tentando articular as 6 dimensões. Seguramente, o desafio maior vai ser para viver a 6ª dimensão. Por isso mesmo, a campanha da Fraternidade de 96 nos coloca, mais do que as outras, que estavam sempre na 6ª dimensão, nos coloca o desafio mais difícil, que é entrar exatamente, testemunhar no diálogo, no anúncio, né? Testemunhar o que somos nascidos para servir o nosso irmão e não para servirmos somente a nós mesmos.